de voto, etc, etc, eu acho que o primeiro que tem que ser conscientizado é o eleitor. Que eleitor que vende o voto, ele está vendendo um direito sagrado, que é o direito, que é a própria cidadania dele. Que é um direito muito importante que a democracia dá ao cidadão, né? Basta ver o que nós temos visto na televisão, pessoas perdendo a vida pelo direito de votar. E você que já nasceu com esse direito, vai trocar a troco de uma cesta básica, de um favorzinho. Tá? Então, o que eu falo é o seguinte, eu vou usar uma palavra bem forte. Quem compra voto é pilantra. E pilantra, o lugar é no bloco passado, né? Nós estávamos lá em cima na cadeia. Na cadeia. Né? Quem compra voto não serve. A pessoa que quer comprar seu voto, na verdade é o seguinte, o jeito que está comprando seu voto, você está falando assim, eu vou comprar desse trouxa, eu vou fazer... Está rindo da sua cara. Está rindo da sua cara, está rindo da sua cara. Porque essa cesta básica, esse saco de cimento, esse favorzinho, vai te sair muito mais caro do que você está pensando. Então, quanto ao... Em termos práticos, na questão da aplicação da lei, o que tanto é permitido, o que não é permitido? Tanto é criminoso quem compra, como é criminoso quem vende. Quem vende. Todos dois são enquadrados nos termos da lei. Então, o sujeito te ofereceu vantagem para você votar, denuncie. Então você tem que denunciar. Grave. É muito difícil você pegar uma compra de votos. Mas hoje nós temos uma ferramenta importantíssima que é o celular. O celular hoje filma, grava. Exatamente. E é uma prova importante. É uma prova importante. Então, pediu o seu voto, gravou, denuncie, fale para o seu vizinho, olha, não vote em fulano que ele me ofereceu dinheiro, me ofereceu vantagens para votar nele. Se você precisa de oferecer isso, é porque o próprio sujeito sabe que ele não é honesto. Porque o sujeito que é honesto, que ele não tem capacidade também. Exatamente, que ele é um incapaz. Que o sujeito que mesmo que não se eleja, ele, não, eu vou com o que eu tenho. Agora, se precisa burlar a lei para ser eleito, é porque não tem menor capacidade. Não tem capacidade nem para ser cidadão, acho que não devia nem ter o direito de votar, esse indivíduo. Agora, a questão da ficha limpa. Muita coisa se discute com relação à ficha limpa. A ficha limpa é uma lei, pelo que pouco que eu pude entender, se eu estiver errado, o senhor me corrija, que para barrar que o cidadão que tem algum processo já julgado, que já tenha tramitado na justiça, de se candidatar. Estou certo? Originalmente seria qualquer pessoa que se respondesse a processo na justiça não poderia se candidatar. Inicialmente seria isso. Veio sofrendo suas mudanças. Atualmente é qualquer pessoa que tenha sido condenado por órgão colegiado, ou seja, por um tribunal, qualquer condenação que não seja por um único juiz. Entendi. Aí não pode ser eleito. Só que eu volto a dizer, a própria população pode voltar a expor original. Está respondendo o processo? Já não vota mesmo. Não vota. Ah, mas aí como é que fica o princípio da inocência? Isso. Tudo bem, fica para outro dia. Mas para a eleição eu quero alguém que não tenha mácula, alguém que tenha uma vida limpa, alguém que seja transparente. Eu vou votar em alguém que seja transparente. Eu, como juiz, não votaria em ninguém que tenha qualquer problema com a justiça. Que se tem problema com a justiça, não está apto. Espere você. Se o político quer o bem da população, porque entende-se que se você está sendo candidato a algum cargo público, que você quer o bem da população. Então você pode esperar o seu processo acabar para se candidatar. Mostre que você também tem cidadania, que você também tem consciência. Não, peraí, gente. Enquanto eu tiver com esse processo, eu sou inocente, mas eu vou provar a minha inocência primeiro, depois eu vou me candidatar. Só que isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Nunca, porque nem sempre o interesse isso que a gente está pensando. E tem uma teoria, que eu vi isso na imprensa, que hoje, essa lei aplicada, o Congresso Nacional, por exemplo, teria uma renovação de mais de 80%. Chega a se falar em 90%. 90%. Eu não tenho ideia de números, de termos desses percentual e nem conheço a maioria das fichas, as fichas. Do coisa. Mas eu acho que devia ser uma coisa divulgada para a população mesmo fazer essa seleção. A população tinha que fazer essa seleção.
Gente, povo politizado é povo desenvolvido, é povo feliz. Então, enquanto tiver com essa politicazinha de eu vou votar no fulano que é meu compadre, quem você vai votar? Em ciclano. Porque, não, porque meu compadre, que é um sujeito que ajuda todo mundo na região, me pediu voto para ele. Para com isso. Vote em quem você acha que deve. Não venda seu voto, não empreste seu voto, não faça favor com seu voto. Vote em quem você acha que deve ser eleito. Nós temos essa questão do povo politizado ainda está muito longe. A gente conversava até sobre isso. Aqui em Arques, por exemplo, nossa equipe, a gente acompanha as reuniões do Legislativo há pelo menos uns 4 anos e meio, 5 anos. E a gente observa que o cidadão arcoense ele não frequenta as reuniões do Legislativo. Nós temos um plenário muito confortável. Hoje nós temos até ar-condicionado, poltrona macia. E você não vê nenhum cidadão lá, ou quando vê 2, 3 e a imprensa. Então, o cidadão, ele na sua cidade, ele já não acompanha o seu político, quiçá na esfera nacional e estadual. Como eu estava te falando, o eleitor brasileiro não tem nem memória. Se você perguntar para qualquer eleitor quem foram os últimos 3 deputados federais, os últimos 3 senadores, o que ele votou, ele... peraí, não sabe nem que ano que teve eleição. Então, o brasileiro tem esse defeito, que não é um pessoal preocupado com política. Então, infelizmente, nós somos uma população muito preocupada com o próprio umbigo. Infelizmente, nós somos assim. Ok. Vamos ver aqui, até a participação. Esse é um amigo nosso que sempre acompanha as entrevistas aqui, o Clésio. Mandar aí um grande abraço para o Clésio, está assistindo a gente lá. E está parabenizando o senhor aí pela explanação e pela forma de colocar as ideias. Também a Nayara, né, Renato? Nayara Fabiana também está parabenizando o senhor aí pela forma de expressar. Então, se você quiser continuar aí, mandar mais... Não precisa ser pergunta, né? Mas se quiser elogiar também, a gente acha bom, né, doutor? Não é ruim, não. É sinal que alguém concorda com a gente, né? Sinal que tem, por exemplo, quando a gente fala que a população é em geral, não são todos. Não são todos, Tem, a gente estava conversando antes, eu estava te falando, não vou citar o nome, né? Mas o deputado que eu votei, o deputado que eu votava, né? Depois que eu comecei a ser juiz eleitoral, eu não tenho tanta coisa, ele me mandava trimestralmente relatório das atividades dele no plenário. Olha só. E eu tinha abertura de mandar e-mails para ele, concordo com isso, discordo com aquilo, concordo com isso, discordo com aquilo. Certo? E isso no patamar estadual e no patamar federal. Agora, no patamar municipal, em sede de município, é muito mais fácil, você não precisa mandar e-mail. Você pode ir no plenário e ver como que o seu vereador está votando. Você vê se o seu vereador está concordando com tudo, se o seu vereador é um cordeirinho, se ele está ali só sentado para tanto. Porque é muito comum também, eu sou de uma cidade do interior, você vê que tem 1, 2 vereadores que entendem e falam alguma coisa e o resto parece pombo em puleiro, fica só lá olhando. Que às vezes nem sabe o que está sendo votado. Está falando, não discute, não pergunta. Então eu acho que a população tem que passar a acompanhar esse tipo de coisa e começar a selecionar. Peraí, eu votei nele, mas fulano falou, que é exatamente contra até a própria ideia dele, e ele não falou nada, ele ficou lá caladinho. Então, não é alguém que não estou falando que ele é desonesto, mas não tem capacidade para ser um legislador. Ele é limitado quanto legislador. É boa pessoa, honesto, trabalhador, etc, mas não é uma pessoa que tem aptidão para exercer o cargo de vereador, que é um cargo sério. É um cargo dos mais importantes, né? Eu acredito que até mais importante do que o próprio prefeito. Com certeza, porque se a Câmara for uma Câmara atuante, ela controla o prefeito. Controla o prefeito. E os dois juntos podem fazer bem para o município. Agora, se a Câmara é uma Câmara de cordeiros, o prefeito manda e desmanda. Ao contrário, se a Câmara também é uma Câmara empacada, o prefeito fica aleijado. Fica preso e não consegue sair do lugar. Então,
eu costumo dizer que em cidade do interior tem muito isso. Ah, não concordo com isso porque não é meu partido, não concordo com aquilo porque não é meu partido, e ninguém vê o que é o bem comum, o que é o interessante para a sociedade. Fica muito preocupado, meu partido, aquele partido em mérito, eu não vou levar os louros dessa coisa, e etc, etc, etc. E quem acaba perdendo é a população. Aqui em Arcos eu não posso citar, mas eu tenho exemplos clássicos, mas bem recentes desse um faz, o outro desfaz, um faz, o outro desfaz, e Arcos vai ficando ao Deus dará. Aqui em Arcos aconteceu um fato interessante, recente agora, quando da população envolveu na questão para forçar os vereadores a baixar os salários, né, retroagir na lei que aumentou os salários deles e do prefeito e dos secretários. Foi um movimento interessante, né, doutor? Como que o senhor acompanhou esse movimento? Na verdade, eu acompanhei bem de longe, porque tem certas coisas que você tem que ficar um pouco isento. A profissão de juiz é uma profissão muito ingrata, porque você tem que tomar cuidado com o que você fala, você tem que guardar suas opiniões às vezes, um pouco para você, você não pode externá-las. O que eu fiz? Eu procurei não acompanhar, não me inteirar muito do assunto. Não participar. E não participar, nem me inteirar muito do assunto, porque eu pensei que provavelmente isso poderia virar processo. Isso poderia vir parar no judiciário. Então eu tenho que ter imparcialidade e ser isento para poder julgar. Então, se você me perguntar, não sei o que aconteceu, nem sei como que acabou. Entendeu? Não procurei saber como que acabou, por quê? Porque o receio que o senhor tinha de depois ter que julgar e se influenciar. E eu já sabia do caso. Entendeu? Que não é o certo. É uma posição interessante, né? De ficar um pouco isento, meio um pouco fora para não... Vida de juiz é uma vida bem complicada. Imagino. Todo mundo acha que tem um certo glamour, que não sei o que, não, é bem complicado. Você tem que tomar cuidado com quem se aproxima de você. Você tem que tomar cuidado. Porque o juiz hoje também não pode ser aquele juiz isolado, aquele juiz que parece que não vive o mesmo que os outros, que a comunidade vive. Você tem que participar, você tem que ir na comunidade, você tem que participar com tudo. Agora, você tem que ter muito cuidado com quem se aproxima de todos os âmbitos, com suas amizades, seus relacionamentos. Sempre você tem que ter um pé atrás e sempre estar se resguardando para não se tornar impedido de decidir uma futura causa. O Rafael Diniz, obrigado aí, Rafael, pela participação, tá? Parabenizando o senhor pela palavra e dizendo que o senhor é um grande juiz. Obrigado aí, Rafael, né? E pela participação, né? Agora tem uma questão aqui até interessante, não sei se o senhor vai opinar sobre isso. A pessoa aqui, o Marcos, ele está falando que nas eleições passadas, talvez, não vamos ver se o senhor vai se recordar, garotos fizeram uma brincadeira no Orkut, no site do Orkut, dizendo que estariam vendendo o voto deles, de maneira irônica, é claro. E, segundo eles, seria uma forma de protesto contra a compra de votos. E acabou, a brincadeira não foi bem entendida e trouxe problemas. Neste caso, o que é aconselhável fazer? Como eles deveriam ter agido, esses jovens que queriam manifestar-se contra a compra de votos? Na verdade, eles queriam manifestar contra a compra de votos, mas acabaram colocando-se como um vendedor de votos. Você tem que tomar muito cuidado. Eu me lembro de há pouco tempo teve aquele problema da manifestação da maconha. Sim, manifestação da maconha. E um ministro, eu já falei, sou péssimo para nomes, um ministro, se não me engano, foi o Melo, ou o Joaquim, não me lembro, um deles deu uma explicação muito interessante como fina o limite entre apologia e manifestação. O que esses meninos fizeram? Eu conheço esse caso. E ele está falando aí que a coisa deles foi fazer um protesto. Então você tem que tomar muito cuidado para o protesto não virar uma apologia, certo? Se você quer fazer um protesto, faça de forma irônica, mas você tem que deixar claro que você está protestando. Porque se você põe, eu quero vender meu voto é tanto, meu voto é tanto, meu voto é tanto, você está incentivando a compra de voto, a venda de voto. O tiro está saindo pela culatra. Se a intenção era criticar quem compra,
eles fizeram uma coisa mal feita. Eu não digo mal feita, imperfeita ou incompleta. Por exemplo, só a título de dar exemplo, eu quero vender meu voto. Vendo meu voto por R$1.000. Pois eu não me preocupo com a segurança pública, eu não me preocupo com isso, eu não me preocupo com aquilo. Aí você está vendo que deu outra conotação, aí você está vendo que ele está fazendo uma coisa. Agora, se você põe simplesmente, eu quero vender meu voto, você está fazendo uma oferta. E não mostra que aquilo é um protesto, uma ironia. Se você guarda que é uma ironia só para você, você está realmente fazendo uma coisa errada. Uma coisa errada. Exatamente. Pode até ter um problema com a justiça por causa disso. Provavelmente terá. Provavelmente terá. Essa questão das redes sociais, doutor, nós temos aí o Facebook, o Orkut era uma ferramenta na eleição passada, hoje ele ficou um pouco deixado de lado e o Facebook é uma das maiores redes sociais que está aí, porque junta, né, todas as ferramentas nele, então ele tem sido uma ferramenta muito usada para discussões políticas, principalmente. E em Arcos existe um grupo forte discutindo, que tem mais de 4.500, 4.700 pessoas debatendo ali. Como que é tratado pela justiça hoje? Porque a lei... Na verdade, esse negócio ainda nem é tratado. Isso é muito polêmico. Isso é muito polêmico, tem opiniões divergentes, o próprio tribunal tem opiniões divergentes. Então, a gente estava conversando que nós vamos ter uma reunião de definir metas e definir coisas. Isso, a propaganda, a discussão via Facebook, ela ainda não tem uma definição. Não tem uma definição se é uma propaganda, se não é, se pode, se não pode. Porque, se você pensar bem, as coisas evoluem muito rápido. Muito rápido. São rápidas demais, até para a própria lei acompanhar. Entendeu? É muito rápido. Então, o tribunal está fazendo um estudo, o TRE está fazendo um estudo, vão definir uma meta, vão fazer uma normatização de como vai ser feito essa propaganda, como vai ser encarado nas redes sociais. Porque tem opiniões diversas, são muito divergentes. Né? Eu entendo que se é uma rede social aberta ao público, isso é a minha opinião, se ela é aberta ao público, se qualquer um pode entrar, eu não sei como não tem Facebook, então não sei como é que funciona isso. Se qualquer um pode entrar, se qualquer um pode acessar, se ela é uma coisa pública, é público, né? Ela funciona assim como o seu programa. Sim. Então, se eu chegar aqui e começar a falar, vote no Zé das Couve, etc, etc, você começa a falar, você está fazendo uma propaganda. Seria a mesma coisa que eu colocar um carro de som, uma faixa, um outdoor, é a mesma coisa. Mas isso é o meu entendimento. Sim. Certo? É o meu entendimento. Ainda não há uma normatização, um entendimento, um direcionamento concreto sobre isso. Agora, a discussão política via rede social, discussão política, eu acho que fulano não é bom, ciclano não é bom, sem cunho de propaganda, eu acho até saudável. Importante. Aí é saudável, importante, exatamente. Mas se eu não posso falar bem, teoricamente eu não posso falar mal. Não é entendido da mesma forma? O que não pode? Você pode até falar mal. Eu não vou votar na Renata porque eu não gosto da Renata, porque ela uma vez fez isso, fez aquilo. Isso eu estou dando a minha opinião. É diferente. Isso é um negócio de propaganda positiva ou propaganda negativa. É diferente de eu ficar tentando te convencer. Não, estou conversando com você numa rede, não, vota na Renata, que isso, Renata vai fazer isso, vai fazer aquilo. Isso aí já é propaganda. Entendeu? Tem a propaganda negativa, que é a contra-propaganda, e a propaganda mesmo. Na minha opinião, eu vou votar na Renata porque eu acho ela uma boa pessoa. Agora eu falo para você, vota nela, só ela é uma boa pessoa. Pois é, então, por exemplo, aí claro que é particular, é o entendimento do Dr. Joaquim, pode ser que outro tribunal entenda de outra forma. Mas então, por exemplo, eu dizer, eu vou votar no prefeito X porque ele é competente, é isso, é aquilo outro, teoricamente eu não estaria fazendo uma propaganda. Teoricamente você estaria manifestando a minha opinião. Manifestação pessoal. Agora, se você falar, eu vou votar no meu, e se eu fosse você, votava também. Aí já estou incentivando um terceiro. Está vendo como aquilo que eu estava falando, que a linha que limita o outro, ela é muito fina? Você tem que tomar muito cuidado, porque para você passar de um lado para o outro, você passa sem ver. Às vezes você não tem nem a intenção, mas passa. E a lei é clara, passou, responde. Interessante.
Então nós podemos ter uma política bem disputada, né? Uma eleição bem disputada esse ano, e com essa ferramenta aí que pode ser que venha dar muito pano para a manga, né? O que eu mais peço à população é denuncie. Você não está me fazendo favor, pelo contrário, você está me enchendo de serviço com a denúncia. Mas denuncie. Não deixe que o seu voto seja banalizado. Denuncie. Houve compra de voto, está havendo irregularidade, denuncie. Ministério Público, doutora Isabela está lá para receber as denúncias, para receber qualquer coisa. Se não quiser denunciar, denuncie via 190, denúncia anônima, mas denuncie, não se deixe ser passado para trás. Porque o político que compra voto, o político que frauda a eleição, ele não está passando a justiça para trás. Ele não está enganando a justiça. Ele está enganando é você cidadão, é você que está sendo enganado. Então, vamos eliminar os maus políticos. Vamos votar em gente honesta, vamos votar em gente que saiba trabalhar. Essa coisa da ficha limpa, ela não seria necessária se a população fizesse esse filtro. Não teria, teoricamente, não teria necessidade dessa lei, né? Se a população fizesse filtro. Ok. Estamos com a participação do Carlos Nunes. O Carlos está perguntando aqui se as regras eleitorais não serão as mesmas adotadas em 2008. Você está dizendo que ainda não tem uma... Já tem. A lei é a mesma. A lei é a mesma, mas porém... tem algumas normatizações, porque as coisas evoluem, mudam. Então vai haver... Eu devo fazer, inclusive, com os partidos políticos, uma reunião. Para a gente estabelecer regras. Arcos tem uma peculiaridade, que é uma regra só de Arcos, que foi criada, se não me engano, entre os partidos e o doutor Eudas, que eu acho saudável, eu sempre parabenizo os partidos políticos, é de não sujar a cidade, de não haver aquela essa é uma característica de Arcos. Isso é só em Arcos. De não pregar papel, de não fazer nada. Tá. Agora, eu gostaria que se estendesse à véspera da eleição. Porque é muito bonito, não tem nada pregado no poste, não sei o que lá, mas chega na véspera, tem sempre um espírito de porco que sai julgando aquele santinho e a cidade vira um lixo. Vira. No dia da eleição é terrível. Vira um lixo. Então é outra coisa. Achou papelzinho no chão? Olha aquele candidato que sujou a sua cidade. Olha bem aquele papel daquele candidato que espalhou santinho na véspera da eleição, que é uma coisa irregular, que não deve, que não pode ser feito. Além de sujar a cidade, é contra a lei. Olha bem, leva aquele santinho, nesse eu não voto. Esse é porco. Esse é um sujeito que não sabe respeitar regras, então eu não voto. Eu acho que a população tem que começar a pensar nesse sentido. Aí com certeza vai punir aquele sujão. Exatamente. Realmente. Doutor, nós falamos aqui de ficha limpa e não tocamos num assunto importante. A ficha limpa, ela retroage ou não retroage? Isso, por exemplo, a gente sabe que a lei, ela não pode, a maioria das leis não retroage. Nesse caso da ficha limpa, ela retroage? Na verdade, isso está sendo discutido, tem uma nova discussão disso no STJ, no Supremo. No Supremo. Tem uma nova discussão sobre isso, então é uma coisa que eu não estou... Ainda não dá para ter certeza. Mas eu acredito que retroage. O certo seria retroagir. Não é daqui para frente. Se ele já tem a condenação, pronto, ele já está dentro da Pois é, se ele já tem, mas se ele for condenado posterior à sua diplomação, vamos dizer, ele foi eleito e diplomado, aí saiu a condenação. Não, até então não. Ah, tá. Já foi diplomado, já passou, pronto, ele está dentro. Aí ela não vai caçar o político, não. Não é motivo de cassação. Porque essa lei... Porque a ficha limpa, a lei da ficha limpa, ela impede a candidatura, né? Depois dele já ter... Por exemplo, ele tem uma condenação do juiz singular. Então ele não foi impedido de se candidatar. Candidatou, recebeu, foi diplomado, entrou em exercício. Aquele processo não foi julgado na segunda instância até a eleição. Para a próxima já está indo elegido. Eu acharia melhor se pudesse caçar. Seria mais equinâme, né? Seria mais justo. Mas por enquanto não tem isso ainda. Não, por enquanto ainda não. Interessante.
as pessoas sempre estão comentando isso aí na mídia, porque todo mundo sabe que em Arcos tem políticos que estão com algumas denúncias, né? E fica sempre se especulando se essas pessoas vão poder se candidatar ou não. Então, se não foram julgados... O sujeito denunciado pode se candidatar. O que não foi julgado e condenado por órgão colegiado é que não pode se candidatar, que não pode ser votado. Tem mais pergunta aí, Renato? Vamos ver aqui. Esse aqui eu já fiz, do Carlos. E o Rafael tá perguntando aí uma opinião, o que o senhor acha a respeito da ficha limpa? Eu já acabei de falar. Eu acho que a ficha limpa tinha que ser integral. Tem processo, tá fora. Não. Aí é uma opinião pessoal. É opinião pessoal. Ok. Doutor, eu acho que tranquilo, acho que nós estamos caminhando aqui para o final, né? E o programa foi muito interessante, acho que nós conseguimos falar tudo que a gente se propôs aqui e queria deixar aí um tempinho à disposição para você poder, mais uma vez, convocar a população para ajudar nos trabalhos do Judiciário, né? E ajudar nessa fiscalização da lei eleitoral. A população pode ajudar tanto na lei eleitoral como na denúncia de crimes. O que nós falamos no princípio sobre essa tranquilidade de ato? A maioria dos crimes tem apuração a partir de denúncias anônimas. Graças a Deus a população de Arcos está ficando mais esperta. Ela está vendo que aquilo não faz bem. Ela está vendo que, por exemplo, que essa praga, que esse câncer que é o crack, só traz desgraça. Então está denunciando os traficantes, está fazendo denúncia, as denúncias anônimas estão crescendo e a polícia leva a sério, a polícia investiga essas denúncias e com isso tem conseguido prender muito traficante aqui em Arcos, tem feito uma limpeza. Então essa denúncia é para crimes comuns, a denúncia anônima serve nas eleições de fazerem denúncias de compra de votos e etc, etc. A população tem que participar. Como eu falei uma vez aqui, logo que eu vim para cá, e agora eu estou vendo que isso mudou. A população de Arcos, nos primeiros anos que eu passei, que era uma população muito omissa. Ninguém queria testemunhar nada, ninguém queria saber. Você viu? Você viu? Ah, doutor, na hora eu olhei para o lado. Entendeu? Era uma população omissa. Agora, como você cobra a segurança se você não contribui? Então hoje não, hoje eu vejo que as pessoas não têm medo de ir no juiz depor, não têm medo de ir na promotora, perante a promotora, fazer denúncias. E é por isso que a cidade está ficando tranquila. Então, quanto mais a população se envolver, quanto mais a população falar não ao crime, mais tranquila vai ficar a cidade de Arcos e melhor para viver, claro. Uma cidade tranquila é bem melhor. Mas você não concorda que essa população ela só passa a denunciar mais a partir do momento que a denúncia dela tem um desfecho? Pois é. E aí, esse desfecho, ele passa pela esfera militar, pela Polícia Civil e posteriormente no Judiciário. Que é onde que finaliza tudo. Isso volta naquilo que nós falamos no princípio. É o crédito que a polícia tem hoje. Sim. Então a população hoje confia mais na polícia. Eles sabem que tudo que ele falar vai ser investigado, que ele não vai aparecer, entendeu? Então há uma confiança na polícia. A população vê o trabalho da polícia, vê o trabalho que o Tenente Bittencourt desenvolveu aqui na cidade com a Polícia Militar e está vendo o bom trabalho que o Dr. Irineu faz com a Polícia Civil aqui em Arcos. Então, é igual você falou, uma coisa gera outra, é via de mão dupla, é uma via de mão dupla. Então eu penso que enquanto o Tenente Bittencourt estiver atuando e enquanto o Dr. Irineu e o capitão, que eu já me esqueci, Capitão Levi, tiver no comando da Polícia Militar, dando todo o respaldo, não é um comandante, o Capitão Levi é um comandante ágil, não tem aquela empáfia, né, de autoridade, é um jeito simples que ele vai junto para as ocorrências e para as operações. Corre atrás de bandido, sabe? Casou-se muito bem essa parceria, Capitão Tenente. Sim.
Porque também não adianta você ter um comandado bom se o comandante não é bom. Então é um capitão operacional com um tenente operacional que tornou a tropa operacional. E quando cai na delegacia, tem uma delegacia eficiente. Que dá resposta. Que dá respaldo. Que dá respaldo. Hoje... Por exemplo, todos os crimes, por exemplo, tentativas de homicídio, homicídios que nós tivemos aí nos últimos anos, com essa, todos foram apurados. Então, e nós tínhamos muitos crimes que não foram apurados anteriormente. E não eram apurados, e era difícil, e isso dificulta o trabalho. Eu falava com a doutora Rosilei, que era promotora, que ficou muito tempo aqui comigo, doutora, eu tenho pena da senhora. Como que a senhora faz denúncia com base nesses inquéritos mal feitos, sabe? Era quase mágica, porque nada era apurado direito. Então a doutora Rosilei sofreu muito, que era promotora, ela sofreu muito nessa época, e anterior a mim, que ela está aqui há mais tempo. Acho que 16 anos. Isso. Então, ela passou muito aperto, porque quando você pega um inquérito, um BO bem feito, com um inquérito policial perfeito, muito bem feito, com redação perfeita, com português bom, etc., tudo direitinho, o seu trabalho é fácil. Agora, quando você pega aquele negócio que você fica tentando... Tinha coisas que você não conseguia nem ler. Nossa. Eu já tive casos aqui em Formiga, em Arcos, por exemplo, que tinha auto de restituição, mas não tinha de apreensão. Como você está restituindo o que não foi apreendido? Entendeu? Era uma coisa muito bagunçada. Hoje não, a coisa vai devagar. Agora, são uns heróis, porque fazem tudo isso com eficiência e sem estrutura. Sem estrutura. Tá. Eu não tenho tanta estrutura. O judiciário sofre também com falta de estrutura, igual eu estou te falando. Eu não tenho onde internar viciados, dependentes químicos, menores, adolescentes, etc, etc, etc. Mas a gente dá um jeito, a gente ainda consegue. Agora eu fico olhando a delegacia. Muito que além de tudo ainda tem a cadeia para tomar conta. Para tomar conta. Entendeu? Então com muita pessoas. Coisa para um delegado que tem que olhar país, que tem que olhar não sei mais o que, mais o que, mais o que, mais o que. É muita coisa para um delegado só. Arcos merecia ter o Irineu no comando com mais 2 delegados, o auxiliando, e com uma grande equipe de detetive, que é outra coisa que melhorou. Tem uma equipe de detetives jovens que são bons, muito né? bons, muito bons. Perdeu um detetive que eu admirava muito, que é o Obed, que saiu, né? Mas ficaram alguns antigos que são bons. Com essa meninada nova. E ganhou uma meninada boa, né? Boa. A coisa tá caminhando bem. Ok. Beleza, doutor. Agradecer o senhor aqui muito, muito pela presença. Deixar à disposição qualquer hora que o senhor quiser voltar aqui, que, por exemplo, precisar divulgar legislação, alguma coisa que o senhor queira informar a população, conte sempre conosco, né? Okay. E mais uma vez agradecer mesmo pela sua vinda aqui, que eu acho que foi muito importante no momento certo para a gente estar abrindo já os olhos da população, porque vai começar a corrida eleitoral, né? E a cidade está se aquecendo para isso, e muitas discussões. Então vamos deixar a população alerta, né, quanto à questão da legislação eleitoral, para eles ficarem bem atentos nesse sentido, não é isso? Vai ter um folheto, um folheto explicativo. Nós vamos ter, o tribunal geralmente manda um folheto explicativo do que pode, o que não pode em termos de propaganda, e eu espero que a população participe não só no dia em votar, mas participe do processo eleitoral, participe da escolha como um todo, o tempo todo, denunciando irregularidades e escolhendo bem os seus futuros representantes, assim como continue denunciando irregularidades na área criminal. Nós temos muitos partidos políticos em Arcos, né? O senhor tem ideia de quantos ou não? Não tenho. São muitos, né? São muitos. Estamos aí na iminência de ter vários candidatos a prefeito, né? Tá um pouco longe ainda, mas já se especula muito em termos de pré-candidatos. Na verdade, isso é muito engraçado, né? Porque o candidato nunca é candidato. Nunca você pergunta e você vai falar, não sei. Mas a gente sabe quem é, né? A gente sabe quem não sei. Muita gente tem vontade, né? Aí ele fala que não, porque não passou na convenção ainda, mas sabe que o partido
vai acabar oficializando ele. Exatamente. Né? Então é muito interessante mesmo. Política é um negócio muito chega muito a ser engraçado, né? Porque os caras sabem que vão ser candidatos, estão doidos para ser, aí você pergunta, não, ainda não pensei, tem que ver, papapá. Mas agora vem as convenções, depois das convenções que já estiver bem definido, aí a coisa vai ficar mais acirrada e a população vai ter que ter uma participação maior nesse processo. Ok, beleza. Gente, agradecer a todos vocês aí pela paciência com a gente aí, né, por ter acompanhado. Agradecer a todos que participaram, né, e convidar vocês para segunda-feira, a partir das 8 da noite, a gente vai estar aqui novamente com outro entrevistado. Estamos confirmando aí o presidente do PSDB. Parece o Dr. Wellington vai vir falar um pouquinho do que aconteceu com o partido dele, dupla filiação e tal. A gente vai confirmar com ele ao longo da semana, a gente vai divulgar aqui para vocês. Então a todos vocês uma boa noite e até segunda, se Deus quiser, a gente de volta aqui na TV PCN. Ok? Ok, pode parar.